Olá, paz. Vamos falar um pouquinho hoje sobre medo. Medo é uma matéria tão importante que a maioria das pessoas vivem com medo. Medo de sair na rua, medo de trabalhar, medo de fazer concurso, medo de tentar. E o medo, até certo limite, é bom, é agradável, é uma proteção que nós temos no nosso psicológico para nos guardar. O medo, por exemplo, quando você chega em um lugar alto, dá aquele frio na barriga, porque você sabe que se cair, haverá prejuízo. Então, o medo é uma forma de proteção. Só que o medo, quando não controlado, o medo, quando colocado de uma forma mais intensa, é muito prejudicial. E o medo começa a paralisar as pessoas das coisas mais simples da vida. Medo de fazer um concurso público, medo de abrir uma empresa, medo de casar, medo de ser feliz, medo de dizer para outra pessoa, eu te amo. Medo de dizer para os filhos, filhos, eu te amo. Medo de dizer para as pessoas, eu gosto de você, quero andar com você. O medo é algo que paralisa. E quando se transforma então para a vida pessoal? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre medo e como vencer uma dessas características quando abusiva é horrível. Vamos falar sobre medo. Antes, deixa eu me apresentar de uma maneira muito rápida. Eu sou apóstolo Márcio Mendes, pastor de uma igreja, uma linda igreja chamada Avivando as Nações. Estamos em Planaltina, Distrito Federal. Sempre que você puder, nos visite. Estamos com as portas abertas, sempre. E para entrar sobre medo, aquele pedido básico para quem está começando, igual o nosso canal, estamos começando agora, temos poucos inscritos, se inscreva aqui, venha fazer parte dessa família. Literalmente eu tenho orado por você, eu pego os nomes que estão no nosso grupo, oro por você, por sua vida, vou me consagrar por você, para que você cresça e prospere. Se inscreva, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas se você gostar da matéria e, claro, para incentivar, deixa o seu like, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre medo. A Bíblia nos dá alguns segredos para vencer o medo. O salmista diz assim, no dia que eu temer, vou confiar. Em outro salmo, o salmista diz assim, não temerei as más notícias. O que isto significa? Que vai chegar más notícias, sempre. E quando isso chegar e o seu coração palpitar forte, no dia que eu temer, vou confiar. Não temerei, mas se algum dia eu temer, eu vou confiar. O que a Bíblia nos ensina? Que vão chegar notícias ruins, sempre, porque estamos nessa vida, claro, mas se isso abalar, der aquela sensação ruim, confia no Senhor. Ele está contigo. Tem momentos que nós temos que fazer uma espécie de mudança de mente e compreender que Deus ele está conosco a todo tempo. Nós não podemos ficar escravizados pelas circunstâncias, paralisados com medo de reações. Nós temos que confiar em Deus e avançar. Eu vou te contar um exemplo muito próximo. Aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa tímida, nunca havia falado ao público, e no dia que eu fui convidado para pregar, um medo veio para me paralisar. Com medo veio acusações malignas, veio setas malignas. Então observe, algo normal, que é o medo, só que o diabo utilizou do medo para trazer prejuízos. Fui convidado para pregar, aceitei o convite, fui pregar na igreja, momentos antes, aquele medo, eu tremia, suava, eu vou embora, vou sair daqui, aqui não é meu lugar, e o diabo começou a me acusar. Até o momento que eu senti um revestimento de Deus, comecei a repreender aquele espírito maligno, ministrei a palavra, muitas conversões, e estou aqui falando com você. Deus, ele nos dá uma capacidade para vencer o medo. Porque o medo, quando ele é utilizado como um instrumento de proteção, isso é benéfico. Lembra que eu falei? Tem uma ponte, você chega, fica com medo, você dá um passo para trás, isso é benéfico. Agora o medo que te oprime,
o medo que te leva para ficar fechado em um quarto, o medo que te inibe de fazer certas atividades da vida, isso é maligno. E se isso é um espírito, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo. O espírito que escraviza, deixa as pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com angústia, com tristeza, e elas param, é um espírito. E Deus te deu o espírito de fortaleza. Olha que maravilha. Você tem o espírito de fortaleza. Você tem o espírito de fortaleza. Então repreenda o espírito do medo. Pelo espírito de fortaleza que você tem, que é o Espírito Santo, esse espírito de fortaleza é um dos nomes dado à característica do Espírito Santo. Só para você compreender, o Espírito Santo ele é chamado de espírito de fortaleza, espírito de sabedoria, de conselheiro, de espírito de amor, espírito ajudador. São características. É aquilo que é inerente ao Espírito Santo. É a coragem, o vigor, sabe aquela, vamos para cima, vou vencer? Espírito de fortaleza. Tudo posso, vai dar certo, eu vou fazer, Deus vai abençoar. Espírito de fortaleza. Então, pelo Espírito Santo que habita em você, que é o espírito de fortaleza, repreenda o espírito de medo. Você vai vencer. Você vai vencer. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 91. Entre tantos os versículos, o Salmo 91 diz assim, Salmo 91, versículo de número 5, não temerás, você não vai ter medo do espanto noturno, nem da seta que voa de dia. O que o salmista está dizendo? Nem de noite, nem de dia, você não vai ter medo. Não importa a ação das trevas, não importa o espírito maligno que chegou, você não vai ter medo, porque Deus está contigo. As asas deles te protegem. Nem das pestes que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você vai vencer 11.000 pessoas. Você vai passar ileso diante de 11.000 pessoas. Olha só, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Olha que poder. 11.000 pessoas, 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas você vai passar. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. A Bíblia nos diz que nós temos que confiar nele, em Deus. Lembra de Jó? Jó era um desses homens que confiava em Deus. Mesmo quando algo deu errado na vida de Jó, por uma situação maligna, deu errado na vida de Jó, teve prejuízo, ele continuou confiando, continuou crendo. Deus deu para ele tudo em dobro. Olha como é que isso é forte. Quando você confia em Deus, Deus abre as portas. Hebreus 11, versículo 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele abençoa e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível. E o que é fé? É você ir em direção a Deus confiando nele. Quando você confia, o medo ele sai. Se você sabia que o medo ele paralisa a própria fé, talvez você está com fé, você crê, mas não confia. E a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Você já entregou. Entrega o seu caminho ao Senhor. Você já entregou o seu caminho a Deus. Confia nele e o mais ele fará. Então observe que são dois momentos. Entregar a vida é se depositar em Deus, é crer em Deus, saber que Ele é o Criador de todas as coisas, saber que para nós sermos salvos temos que andar com Jesus, é se entregar, entrega o teu caminho ao Senhor. E o segundo, confia. Confiar é diferente. Quando você confia, você sabe do risco, você vê o problema, só que agora você deposita sua fé, sua confiança, tudo em Deus, você é guiado por Deus. E aí, deixa eu te dizer algo maravilhoso, é diferente, vai dar certo. Vai dar certo, não pode, vai nessa sua fé, vai dar certo. Porque a fé, ela afugenta os riscos. Não que não venha,
mas ela afugenta o dano colateral. A fé, ela afugenta os danos que viriam. Pastor, mas como assim? Eu vou te explicar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o que o salmista diz. Salmo 23, depois você lê. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O salmista está dizendo assim, eu vou andar, mas não vou ter dano colateral. Isso é maravilhoso, isso é fé. A fé, ela afasta o medo. No dia que eu temer, vou confiar, disse o salmista. Se eu andar pelo fogo, o fogo não vai me queimar. Se eu passar pelas águas, elas não vão me submergir. Escute, a fé em Deus, ela afasta o risco. Ela tira os efeitos colaterais. O texto de Isaías diz, eu vou andar pelo fogo, mas o fogo não vai me queimar. O problema vai levantar, as condições serão ruins, haverá aí as perseguições, as recessões, as inflações, a crise financeira, o desemprego, a crise no mundo, mas você está andando pelo vale da sombra da morte, mas Deus está contigo. Você está passando pelo fogo, mas o fogo não te queima. Entendeu? Que a fé em Deus, ela afasta os efeitos colaterais da vida. Então tenha fé, Deus ele está contigo. E para fechar com chave de ouro, se você perceber bem, você vai compreender, se você abrir esses olhos da fé, que Deus já enviou um anjo para te guardar em momentos ruins que você não tinha força. Sempre teve um anjo com você te guardando, te protegendo. É como se esse anjo te colocasse em uma redoma. É como se ele fizesse um muro de fogo. Você está caminhando, aquele muro de fogo está com você. Lembra do povo hebreu no deserto? Olha a nuvem. O povo andando na nuvem. A nuvem guardando, protegendo, constante. É Deus na sua vida. Quando você tem essa confiança, o medo vai embora. O medo, até certo momento, é bom, é da natureza humana. Mas partiu dali, começou a trazer prejuízo, começou a fazer você a deixar de fazer as coisas dentro de casa, começou a fazer com que você te impedir de prosperar, de crescer, de ser feliz, de se relacionar. Esse medo, repreenda, porque é um espírito. E espírito de medo, a gente repreende em nome de Jesus. Dá uma ordem que o medo sai. Dá uma ordem que esse espírito maligno vai embora em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar por sua vida? Vamos? Eu quero ser boca de Deus. Eu quero ser profeta e quero ser um canal de Deus na sua vida. Eu quero contribuir. Eu quero somar com você. Eu quero te fazer avançar. Você vai crescer, você vai prosperar. Sempre. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos embora lá? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Deus está aqui. O nosso Senhor está aqui. E essas bênçãos que estão aqui na Bíblia, elas virão sobre a sua vida. Essas bênçãos cairão sobre a sua vida. Não tenha medo. Não se desespere. Não fique angustiado. Não fique triste. Não fique triste. Creia. Tão somente creia. Eu lembro da história de Jairo. Essa é fantástica. Jairo perdeu a sua filha. As pessoas estavam ali naquela cerimônia fúnebre, chorando. Quando chegou na casa de Jairo, Jesus falou algo para Jairo. Continua crendo. Continua crendo. Ah, essa palavra é tremenda. Eu creio que Jesus tocou nos ombros de Jairo, viu a filha morta, o povo chorando, a esposa, aquela angústia, todo mundo em pranto. Jesus falou para Jairo, Jairo, continue crendo. Eu vou falar para você, em nome de Jesus, continue crendo. Repreenda o espírito do medo, seja vitoriosa, seja aquela mulher poderosa, vigorosa, mulher de exemplo, de fibra, de caráter. Continue crendo. Vamos orar? Pai, pelo poder que é no nome
do Cristo vivo. Eu coloco as minhas mãos, eu abençoo cada pessoa que está aqui agora. E eu dou uma ordem para que esse espírito do medo desapareça. Essa obra maligna, essa seta maligna desapareça. Deus, aquilo que veio para escravizar, aquilo que veio para prender, essa algema colocada nos pés, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, desacorrenta agora. Em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem para cair por terra toda obra, toda seta, todo espírito maligno. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, liberta essa pessoa, liberta agora. Senhor, eu libero a palavra de libertação. Eu repreendo o espírito do medo e ministro um espírito de ousadia, de coragem, de sabedoria, espírito de paz. Senhor, eu abençoo, Senhor, o meu irmão, eu abençoo, Deus, a minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Fala assim, eu tomo posse, escreve aqui comigo, eu tomo posse do espírito de fortaleza. Escreve embaixo, eu tomo posse do espírito de fortaleza na minha vida. Escreve assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha esse versículo bíblico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Escreve aí. Já vai falando para o diabo que você não tem medo dele e que Jesus é o teu Senhor. Fala assim, Satanás, escreve, Satanás, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala assim, pode falar. Demonstre para o diabo que você crê no Senhor. Fala, Ele é o meu pastor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu pastor. Nenhum mal vai chegar à tua tenda, nenhum mal, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira extraordinária. Estamos em uma série. Ontem nós estivemos falando sobre perdão e todos os dias estamos com a matéria para edificar sua vida, te ajudando nessa caminhada. Lembrando que nós estamos juntos todos os dias 6 e 23. Acorde, esteja comigo, 6 e 23, todo santo dia, 6 e 23 tem um vídeo novo, tem uma matéria nova e nós vamos estar te abençoando e orando por você. E aqui eu reitero, se inscreva nesse canal, se inscreva nessa família de oração, deixe o seu like e divulgue esse vídeo para 7 pessoas. Te amo muito e eu estou te aguardando. Fique em paz. Um abraço. Fica com Deus.